Então vamos ler o livro, página de abertura é o livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa lição é 116. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. O apóstolo Paulo está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade, conhecimento, paz e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus, a Jesus, que é o pastor de nossas almas, pedindo a intercessão de Maria Santíssima a todos que ouvem essa palestra, para que eles possam se conectar e pedir a Deus a cura de todos os seus males, haja vista estarmos separados fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados, dando tratamento ao que a BBM faz para todos aqueles que fazem parte dessa comunidade. E assim, agradecemos a Deus, a Jesus, e nessa doce e bendita paz damos início à palestra de hoje. Graças a Deus. Vamos dar início a nosso estudo da noite de hoje, a nossa visita à casa de Bezerra de Menezes, aqui no Mato Alto. Trazemos um abraço fraterno para todos que estão aqui diante dos nossos olhos. Que sejam todos abençoados por Deus. Nós estamos vindo da nossa Sociedade Espírita Vinha de Luz, onde nós estamos com muito amor, com muito carinho, atravessando essas dificuldades, mas com muito amor, com muito carinho, nós estamos aqui respondendo o convite que dos nossos irmãos da direção da casa BBM. Hoje, 29 de novembro de 2020. Nós estamos aqui mais uma vez visitando essa casa querida. E um abraço para todos, e nesse instante convocamos a todos para nos unirmos em um só pensamento, para desenvolver essa nossa tarefa de hoje, que está no Evangelho capítulo 11, início do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Essa lição é maravilhosa, nós sabemos que ela faz
serenar os ânimos de todos aqueles que se voltam para o bem no mundo inteiro. Mas nós, no momento, estamos sentindo muita dificuldade em cultivar esse sentimento de amor ao próximo. Nós ainda estamos muito voltados para as orgias, para as noitadas, para os encontros na via pública, para as aglomerações, esquecendo que hoje de manhã a gente estava lembrando que é tão fácil se realizar um culto do Evangelho com 2, 3 pessoas. E como é tão difícil a gente receber 10, 12 pessoas em nossa casa para um churrasco, para uma festa, não é isso? Não é tão difícil. A gente corre para lá, corre para cá, não sabe se vai agradar a um e a outro. E para um culto do Evangelho em casa, que está nos ensinando a amar ao próximo, nós encontramos ainda essa dificuldade, né? Muito grande. Hoje nós estamos aqui com os itens 1, 2, 3 e 4 do livro Evangelho, segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre esse amar ao próximo. E o primeiro item que aborda todo esse assunto está o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e devedores. Aqui no primeiro item do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, ele está falando das indagações que está no livro de Mateus, que é sobre os fariseus tentando desviar a conduta de Jesus, tirar Jesus do bom caminho, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, renunciaram-se a um deles, e ele, o doutor da lei, para tentar propor uma questão: mestre, qual é o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: amarás seu Deus sobre todas as coisas. E em seguida ele respondeu: e o maior é ao próximo como a si mesmo, né? Esses 2 mandamentos, nós notamos que muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas é possível a gente resumir todos os problemas do mundo nesses 2 mandamentos? Se a gente analisar, fizer uma reflexão, nós sentimos que é bem de perto, porque amar ao próximo, a gente facilita o nosso relacionamento com o ser humano, seja quem for. Desde um bom dia fraterno, uma manhã dessa hoje, onde nós estamos recebendo as pessoas no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, essa nossa ida à nossa casa de oração, onde encontramos tantas pessoas queridas, que nós já fizemos tudo para devotar esse carinho, que é indispensável à vida de cada um de nós. Nós encontramos na nossa vida muitas criaturas que têm muita dificuldade de viver por não saber se confraternizar, cultivar a solidariedade, cultivar o amor ao próximo, e elas se encontram isoladas, né, na vida. Encontramos essas dificuldades. São dificuldades que podem ser vencidas se a gente aprendesse. A nossa querida Joana de Ângeles diz que é preciso se colocar um marco divisório na nossa vida, tomar uma decisão para essa libertação dos nossos sentimentos e ver de perto que nós não podemos cultivar a liberdade sem amar ao próximo e sem amar a Deus. O de amar a Deus é porque nós ainda estamos trabalhando o nosso sentimento para o mundo. Para o mundo. Nós estamos como se fôssemos eternos. Como a gente não desencarnasse. Muitos trabalham de uma maneira que parece até que quando desencarna querem levar tudo junto, não é? Aí nós colocamos em segundo lugar as coisas de Deus. E Jesus queria que com esse colocar em primeiro lugar as coisas de Deus,
para que a gente procurássemos, com um carinho todo especial, ver de perto o que poderia ser feito para colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Mas, se estivermos aqui parecido com os fariseus e com os saduceus, com esses sacerdotes, e se a gente sair por aí fazendo indagação, mesmo os nossos irmãos espíritas, nós encontramos essa dificuldade. Humberto de Campos, ele nos conta no livro Boa Nova, no capítulo 6, que Jesus se reuniu com os discípulos para tomar uma decisão administrativa. E essa administração de Jesus queria devotar poderes a cada um, de dois em dois, para sair por aí pregando o Evangelho. Aí ele chamou os primeiros e começou a questionar. Ele questionava o líder, quando a gente vai fazer esses encontros, sempre vai um na liderança. No caso aqui hoje é o nosso querido Roberto, que está nos dando assistência, nos administrando nesse trabalho. Vamos pensar que tenha sido Roberto, que tenha sido convidado por Jesus. Aí Roberto nos falou com o nosso querido Jesus, que ele hoje não podia, porque era domingo. Era o dia dele tratar da família. Não é isso? Aí ele saiu, chegou ali na frente, chamou outro companheiro, ele disse que também não podia, que era o dia de levar a esposa dele, que é católica, à missa. Chegou na frente, encontrou com outro companheiro, fez uma indagação, disse: é o dia de eu arrumar a minha casa. Saiu de discípulo em discípulo procurando. Não, eu tenho a minha mãe já idosa para cuidar. Aí quando ele chegou no último, ele disse: eu me casei, estou em lua de mel, não posso deixar minha esposa sozinha. O outro, eu comprei uma junta de boi e estou amansando para arar minhas terras. Quer dizer, Jesus praticamente ficou sozinho, né? E nós ainda no mundo estamos assim. Quantas vezes nas nossas casas espíritas nós encontramos um mundo de pessoas que estão interessadas a ser ajudadas por Jesus, mas não estão interessadas a ouvir as suas recomendações. Nós não estamos interessados. Por isso que a Joana de Ângeles diz que é indispensável despertar a nossa consciência para o bem, a reflexão. Essa tal de reflexão muitas vezes nos envergonha. Eu já vi espíritas que depois de estar de 10, 12 anos na casa espírita, de braços cruzados, sentar no cantinho, refletir que nada fez e começar a chorar, querendo fazer tudo que deixou de fazer dentro dos 15 anos. E aqui ele está dizendo: fazeis esses 2 mandamentos, amar a Deus. Aí um deles se atreveu a perguntar, vocês me perdoem se não foi Filipe, mas tudo indica. Filipe perguntou qual seria o sentimento mais aprimorado que tivesse do discípulo para com o mestre. Que Jesus estava querendo essa resposta e ele também. Jesus queria a resposta de ajudar ele. E ele queria a resposta, podia selecionar as horas de servir e quando fosse possível. Jesus respondeu: ser fiel. Aquele que é fiel a seu mestre não tem dificuldade nem hora para servir, está pronto sempre. Então aqui está dizendo: fazei aos homens tudo aquilo que querereis que eles vos façam, pois esse é nesse que constitui a lei e os profetas. E a vontade de Deus, esse carinho que Jesus queria através da fidelidade, que era ser fiel aos postulados divinos. Tratai todos como quererei que eles vos tratassem. E a gente, quando devota nosso coração ao amor, nós não vamos questionar política, raça, religião, cor, nem distinção religiosa. A gente serve sem obstáculo.
O outro ensinamento que nos fala sobre a dificuldade que a gente tem de perdoar e conviver com os homens, vem nesse outro ensinamento da parábola dos nossos irmãos, credores e devedores. Quando muitas vezes a gente empresta, materialmente falando, nós emprestamos, mas queremos que pague a dívida. Quantas vezes nós mesmos já presenciamos, onde nós moramos, lá em 1970, existia um rapaz muito trabalhador, que ele foi sacrificado pela pessoa que devia a ele, porque não queria pagar, tirou a vida dele em plena manhã, porque não queria pagar a dívida. E a gente nota que essa questão de perdão e de compreensão é um preço muito alto na elevação dos nossos sentimentos. O reino de Deus é compreensível a um rei, ao tomar conta dos seus servidores. Tendo começado a fazer, apresentou-lhes que eles deviam 10.000 talentos, mas, como não tinha com que pagar, mandou que o Senhor que vendesse a ele e a sua mulher e os seus filhos tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tocado de compaixão, colocai e deixai. Deixou ir a eles e perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que devia de alguns dinheiro, segurou pela goela e quase estrangulando, disse: paga tudo o que me deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, pediu, conjurava-se, dizendo: tenha um pouco de paciência, que eu te pagarei. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e mandou prendê-lo para tê-lo até pagar a dívida que ele devia. Quer dizer, a gente às vezes cobra misericórdia, mas não sabemos ser misericordioso, né, com os outros. Nós encontramos ainda muito essa dificuldade. Os servidores, vendo isso, levaram a notícia ao seu senhor e ele mandou chamar, que se eu te perdoei, por que tu não perdoaste? Não estava dentro, então, o dever também de piedade ao teu companheiro? Jesus assim respondeu: e assim que meu Pai que está no céu vos tratará, e não perdoares no fundo do coração as faltas que vos haverdes cometido com cada um deles. Aqui existem dois sentimentos dignos. Um é o da gente sentir que nós devemos tratar os outros da maneira que a gente foi tratado, com esse amor, com essa gratidão. E o outro é de perdoar, e que nós ainda hoje encontramos muita dificuldade. Até a nossa doutrina, no passado, alguns anos passados, a gente ainda, quando muitas vezes orientava aos irmãos espirituais que estava atormentando alguém, a gente pedia que eles deixassem a vítima, que nada estava adiantando, está perseguindo, torturando, que deixasse procurar seu lugar deles. A gente espírita não sabia ainda cultivar esse sentimento de piedade pelo agressor. Isso era muito difícil. Muitas casas de oração ainda faziam o trabalho de expulsar os espíritos e expulsar os demônios, porque isso está em todos os sentidos da nossa vida. Todos os sentidos da nossa vida está esse ensinamento do procurar ver com toda a gratidão de Deus os que pedem misericórdia, e também, acima de tudo, perdoar, porque muitas vezes esses nossos agressores são como se essa lição do Evangelho da noite de hoje. Eles são frutos do nosso passado. Espírita, consciente que nós estamos hoje
nós sabemos que tudo hoje de manhã, eu estava fazendo a oração que eu sempre faço para apoio à humanidade inteira e a todos os nossos amigos e parentes. O espírita consciente que nós somos, nós devemos trabalhar com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, toda essa beleza do amor ao próximo e do perdão. A Joana de Ângeles, do livro Liberte-te do Mal, tem um capítulo intitulado Esforços para a Iluminação, que para a gente se iluminar é preciso se esforçar. E nós temos muita dificuldade de desativar do nosso sentimento o nosso passado. Aí ela diz assim, nas lutas defluentes das mudanças contínuas, partindo dos opositores naturais do progresso, aqueles que encontramos acomodados como já conseguiram sempre se armar contra as propostas para a alteração da conduta. Essa alteração de conduta tem muita gente que tem dificuldade, muitos nossos irmãos têm dificuldade de se reformar. A gente vê pessoas que dizem, eu sinto saudade de quando eu fumava, eu sinto saudade de quando bebia, não é? Eu sinto saudade das minhas noitadas. Aí tem pessoas que até vêm nos provocar, dizem, você não sente falta na tua vida, daquele teu tempo, daquela cervejada, não é? Porque é difícil tomar a decisão. Para a iluminação é muito difícil substituir os maus pelo bem, pelo bom comportamento. São palavras de Joana de Ângeles, né? A adaptação se faz com lentidão, que a gente tem que ter paciência para trabalhar o nosso sentimento de gratidão a Deus. Aí diz, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereramos que os outros fizessem por nós. Se a gente tiver esse sentimento de reciprocidade, que é esse espírito de fraternidade, como diz o nosso querido Leopoldo Machado, nós facilitamos a vida e facilitamos a vida daqueles que estão em torno de nós. Então, o perdoar, como nós estamos falando, até nas observações pelo nosso querido André Luiz, ele nos pede que quando a gente estiver fazendo a oração, que a gente usar dessas palavras, Pai, nesse instante que estamos orando, de todo o coração, perdoa todos aqueles que estão envolvidos com os nossos sentimentos de gratidão nessa prece, especialmente aqueles que foram vítimas do nosso passado. É muito importante a gente pensar, porque existe, nessa nossa transitoriedade, existem muitas criaturas que nós atingimos, né, com a nossa vida, com o nosso relacionamento. E cabe a nós hoje, com todo amor, com todo carinho, cabe a nós hoje trabalhar esse nosso sentimento. A lei do amor, o amor, ele provoca no livro Pensamento e Vida, do nosso querido Emmanuel, nós temos Pensamento e Vida, no capítulo 30 desse livro, grande livro. Uma certa vez, eu fui fazer um estudo numa casa espírita sobre a lei do amor, e quando eu cheguei lá, o livro que eu tomei como base dos estudos foi o Pensamento e Vida. E esse livro se encontrava menosprezado num cesto que eles botavam na livraria para botar os livros que era refugo. Aí no livro Pensamento e Vida estava lá com a capa toda amarelada, que ninguém queria. Eu fiz a palestra e coloquei esse livro na pauta. Quando terminou o estudo, todos queriam o livro Pensamento e Vida. 2 capítulos desse livro que eu não esqueço. O primeiro é o pensamento é o espelho da vida. Que a vida nossa
é representada, é espelhada em nossa consciência perispiritual. Está no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo. E o último é falar que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É o reflexo. Toda pessoa que está envolvida com o amor de Deus é vista de longe, pelo bem e pelo mal. Se for os espíritos iluminados, eles conhecem pela luminosidade da sua aura espiritual. E se for inferior, eles repugnam a vibração positiva provocada por esse campo de luz que provoca repugnância e rejeição por eles. Então a bondade de Deus é um reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em todos, em todo palpita, mesmo a vibrações de sabedoria, de beleza, de fundamento da vida, justiça de toda a lei de Deus, de toda a lei de Deus. Aqui. Não falta 4 ainda. Temos ainda 4 minutos. Nós surge sublime no equilíbrio do mundo, erguida a glória da imensidão, nesses grandes mundos transitórios que tem agora estrela de luz, nessas colônias espirituais, nós notamos que os espíritos se identificam, até conversam através do pensamento, porque essa beleza de Deus nos dá essa leveza de entendimento. Nele fulgura generosa alma de todas as grandes religiões e aparece no curso das civilizações. E a gente nota que havia uma verdadeira guerra quando Jesus falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. Paulo de Tarso, depois que ele aceitou o nosso querido Jesus, por onde ele passava, ele tinha que ter uma cautela para não falar esse mandamento de Jesus. Todas as vezes que falava, ele provocava reviravolta no movimento judaico. E um dos discípulos dele, todas as vezes que ele pregava Filipe, todas as vezes que ele falava, ele tinha que falar ilustrando o movimento judaico para não ser apedrejado. E a gente notamos essa dificuldade, né? Plasma divino, porque esse plasma divino é uma essência viva, divina em que Deus envolve tudo e é criador. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando no universo. É a beleza de Deus aonde quer que esteja, né? E nós, então, nós estamos aqui ilustrando a lei do amor, vemos assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências, porque a bondade de Deus, através do livre-arbítrio, ainda nos dá esse privilégio de ficar aguardando o nosso amadurecimento espiritual. Amando, permite o Senhor, perlustramos sem prazo o caminho da ascensão para eles, herdeiro deles que somos, raios de sua inteligência, e assim a gente pode considerar. Esse pequeno livro é do nosso irmão Emmanuel, e ele nos fala que todas as vezes que oramos, sentimos a presença de Deus, Deus está em nós. Muito obrigado, que a bondade de Deus ilumine a todos, que todos sejam amparados, protegidos e abençoados por nossa Mãe Santíssima. Que sejamos espíritas, onde quer que estejamos, mantendo essa acesa de gratidão, de amor ao próximo como a si mesmo, com todo amor, com toda gratidão.